Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos e vamos hoje tratar sobre a questão da minuta da medida provisória que foi exposta ontem pela direção e eu trouxe aqui todos os detalhes dessa minuta. Mas o que chamou a atenção foi o limite de idade máximo aí no próximo concurso da PRF, que é 35 anos. Para você que não sabe, eu vou deixar o link aqui do meu vídeo, que eu explico cada ponto dessa minuta. E eu expliquei tudo no vídeo, só que eu preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto, é um DOC oficial. Hoje, o direção aí, novamente, trazendo boas notícias, né? Trazendo notícias, na verdade, não boas, né? Mas trazendo notícias, trouxe que o diretor-geral, ele assinou o documento. Então tá aqui a assinatura do Silvinei Vasquez, foi assinado a minuta do projeto de medida provisória. E eu vi ontem muita gente falando, isso daqui é conversa, isso aqui... Pô, se o diretor-geral assinou, se outras pessoas assinaram, já tinha 2 PRFs assinando, isso aqui eu já tinha recebido há 2 semanas antes. Todas as informações que tem no documento já eram coisas que tinham sido faladas, menos 35 anos. 35 anos, eu vou ser muito sincero, isso até me assustou, porque alguém tinha me falado disso, eu falei, não, imagina, não faz sentido. Eu gostaria de ver a justificativa dessa questão de 35 anos. Eu vou falar um pouco como a jurisprudência trata. Eu vi ontem pessoas falando coisas que não tem nada a ver com como o direito trata essa questão de limite de idade, se isso é constitucional ou não. Vou trazer aqui minha posição. Se tiver errado, deixa aqui nos comentários, mas eu dei uma estudada hoje, li alguns artigos, li algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e quero trazer um pouco essa posição. Mas antes, é importante eu explicar o que é minuta. Minuta, pessoal, é a primeira redação de um texto. Então a gente pode dizer que é um rascunho, que seria um texto que pode ser modificado, tá? E isso eu não deixei claro ontem no vídeo porque eu me preocupei em trazer o conteúdo, mas eu acho importante a gente ressaltar aqui. Minuta é uma redação primeira. Então rascunho. Então muita gente já está como se tivesse perdido o jogo, como se agora a gente tem 35 anos e acabou tudo e eu não vou poder mais estudar para o concurso. Então, entenda isso, minuta, deixa eu abaixar um pouco aqui a câmera aqui. Minuta é apenas uma primeira redação, então tem muita coisa ainda até isso daqui virar uma lei, certo? E o que é uma medida provisória? Medida provisória, ela é uma norma com força de lei, que ela é editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Então precisa ter algumas características para tratar como medida provisória. E ela produz efeitos jurídicos imediatos, ou seja, a partir do momento que o presidente editar, ela tem uma força de lei, só que ela precisa ser votada. Então ela precisa ser votada, tem um prazo em até 45 dias, precisa ser apreciada por cada casa do Congresso Nacional. Certo? Então pode ser que ela tenha força de lei, mas até o próximo concurso a Câmara dos Deputados, o Senado, não entenda tudo aquilo ali e vete, por exemplo, a idade de 35 anos. Se a idade de 35 anos passar, o meu canal se compromete, a gente vai fazer aqui uma movimentação. Uma movimentação. Eu acho que é um puro preconceito contra pessoas com mais idade. É muito triste porque a gente sabe que a iniciativa privada tem esse preconceito. E claro que não é explícito, porque ele é vedado pelo artigo 7º, inciso 30 da Constituição da República. Mas a gente sabe que há esse preconceito. A gente ouve muitas pessoas falando que a partir de certa idade você não consegue mais emprego. E o concurso era uma maneira dessas pessoas conseguirem espaço, porque o concurso não vai olhar a tua idade, ele vai olhar a tua prova, a tua nota, ele vai olhar se você atingir os requisitos mínimos. E daí vem aí com essa ideia de 35 anos. Eu gostaria de ver a justificativa, mas eu tenho meu palpite. Para mim, a justificativa de tudo isso é uma só. Eles estão querendo fazer uma economia financeira. Porque uma pessoa, às vezes, ela vai entrar com mais idade e não vai ficar tanto tempo na instituição, vai ser gasto um dinheiro. Então, eu acho que a ideia é financeira. Posso estar equivocado, você vai ver aí para frente, mas assim, uma coisa terrível, assim, concurso público tem suas vantagens, mas vem aí e acabam com essas vantagens.
Vamos lá, então, falar um pouco o que o direito entende da questão do limite de idade. Eu vi pessoas falando que não, que isso daí era só concurso militar. Então, o que a gente vai ver? Existe um tema com repercussão geral, uma súmula, a 646, então súmula 646 do STF, então uma súmula. E o que diz essa súmula? Desculpa, não é uma súmula, né? É um tema com repercussão geral, tá? Me equivoquei aqui. O que diz essa súmula a gente vai ver agora. Olha aqui, ó. O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público. Então, o que ele fala? O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, ele coloca que o limite de idade precisa estar de acordo com as atribuições do cargo. E aqui tem a ementa, o julgado, que foi tirada essa súmula. Então, há a possibilidade desde que seja de acordo com as atribuições do cargo. E aqui, para mim, vira um grande problema. Até um problema que eu acho que é uma mutação constitucional. Eu não sou um expert em constitucional, mas eu lembro que existia isso. Porque, assim, essa súmula já é de 2013. Pô, cada vez mais as pessoas com idade, as pessoas se cuidam com as evoluções tecnológicas, os remédios, cada vez mais uma pessoa com mais idade ela está melhor, tem condições melhores, e daí você fala assim, hoje uma pessoa de 40 anos é o quê? Uma pessoa de 50 é o quê? Como muita gente colocou, né? Muitas pessoas de 50 anos são muito melhores fisicamente do que uma pessoa mais nova, porque se você se cuidar, se você faz exercício, você tem um desempenho melhor. Então, a questão pelo STF é de acordo com as atribuições do cargo, mas será que realmente uma pessoa de 50 anos a gente pode considerar que ela não consegue exercer o cargo com proficiência, não consegue correr? Ela fez um teste, mas vamos lá, não vou discutir com o STF. O que o STF coloca aqui na decisão que criou aqui esse entendimento? Então ele fala aqui, isto é saber se é razoável ou não limitar a idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Então ele está falando aqui, será que é razoável você limitar a idade? Com efeito, o Supremo tem entendido que em casos semelhantes que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso apenas é legítimo quando, daí aqui, justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E daí entra numa questão super subjetiva. É justificado? Para o Supremo, sim. Então, aqui policial militar, ele fala que não tem razoabilidade a exigência. E temos aqui outras questões, por exemplo, quadro de oficiais da saúde na polícia militar. Então teve uma limitação etária, mas o cara vai ser médico, ele precisa ter uma condição física excelente? Não. Então, eles colocaram aqui que não seria o caso. Então não se eleva proporcional à discriminação etária. Então, daí eles criaram o enunciado 683, que fala aquela questão que possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Este é um entendimento. Pode ser modificado, mas o que eu acho que a gente tem que fazer agora é estar muito atento. Por isso que é importante, por isso que eu trago essas notícias aqui. Como eu falei, eu já sabia uma semana antes disso. Um aluno tinha me falado, mas a gente esperou ver se realmente era verdade. E vamos lutar. Se você está estudando, eu acredito que não vai passar isso. Eu acredito que isso daí é um dos maiores absurdos que poderia acontecer nos últimos tempos. Assim, a Polícia Federal não tem isso, DPEM não tem isso. Não faz sentido isso daí numa polícia como a PRF. Eu trabalhei com grandes policiais que tinham uma idade, eu ia falar idade avançada, que tinham mais de 35 anos. Aliás, do pessoal da turma, o pessoal que dava mais problemas eram os novos, não o pessoal mais velho. O pessoal mais velho já respeita mais, não quer arranjar problema, sabe como que é o jogo, é mais maduro. Então, é um absurdo isso daí e um desrespeito até aos grandes policiais com mais de 35 que estão entrando e estão somando muito à instituição aí, como meu amigo Ronildo. Beleza? É isso daí, deixa teus comentários aí, vamos bater um papo e bora estudar.